Mais um vídeo e hoje com o seguinte tema: a doutrina para a salvação ou apostasia e heresia para a condenação. A Bíblia nos relata, e nós temos que ter a convicção que a Bíblia é o livro sagrado, a Bíblia foi inspirada por Deus. A Bíblia é o livro que durante os séculos dos séculos que têm passado, seus estatutos, mandamentos continuam valendo. E vai valer até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas como nos dias de hoje, em dias de hoje em que o Evangelho da cruz perdeu o seu teor, perdeu a sua primazia, perdeu o que ela veio nos trazer, a palavra do Senhor. Hoje nós vemos campanhas de heresia, mentira, engano, apostasia nos dias de hoje. E como separar o que é certo, o que é o errado, o que é de Deus, o que é de procedência do maligno. Como separar? E a Bíblia nos relata, a Bíblia é bem clara, a Bíblia nos revela de Gênesis, Apocalipse, o nosso proceder, o nosso caminhar, o caminho que nós temos que trilhar para alcançar a salvação. E a salvação é o bem mais precioso que nós temos por pleitear nesta vida. É o bem mais precioso que nós temos que ter a convicção que temos que levar. Que existe uma vida depois dessa vida carnal. Uma vida na Nova Jerusalém que nos é prometida através das Sagradas Escrituras. Mas como fazer para morar essa terra prometida? Como fazer para ser salvo? Não somente a pessoa, mas o familiar, o ente querido, a congregação. Como fazer para alcançarmos a salvação? E a Bíblia é bem clara, não é um bicho de 7 cabeças. A Bíblia nos relata de como proceder, diferentemente do que se é pregado nos dias de hoje. Evangelho da prosperidade, evangelho do vale quanto você tem, o evangelho do traz-me tudo que você tem para ver a glória do Senhor. Traga riqueza e verás a glória do Senhor. Que evangelho é esse? Do anátema, evangelho maldito, sujo, evangelho da condenação. Falo sem medo de errar. O Senhor me revelar a palavra, e a palavra está aqui, para que nós venhamos a meditar através da palavra do Senhor. E mediante essa palavra, o apóstolo dos gentios, Paulo, que nos relata nas suas epístolas, nas suas cartas, nas suas 13 passagens do Novo Testamento, mais a carta aos Hebreus, que se não foi Paulo, foi um dos seus apoiadores, um dos seus seguidores, e Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, relatando a jornada, as viagens missionárias de Paulo. Então nós temos mais da metade, quase todo o Novo Testamento, diretamente ligado a Paulo, Paulo de Tarso. Paulo que anda desacreditado, Paulo que anda deixado de lado, juntamente com Pedro e todos aqueles que aplicaram a doutrina, que não era a doutrina de Paulo, não era a doutrina de Pedro, era a doutrina de Jesus. Paulo não se levantou a si mesmo, ele não teve esse poder. Paulo não se fez cristão por si mesmo, ele não fez isso. Paulo, todos nós sabemos, Paulo era perseguidor dos cristãos. Paulo era exímio, doutorado nas leis judaicas. Ele tinha maestria, ele era aficionado, ele era perfeccionista naquilo que ele fazia. Ele conhecia como poucos, como muito poucos mesmo,
a lei judaica, o agir, o proceder. Mas por que Jesus pegaria Paulo? Tomaria Paulo e não a Estevão? Estevão era diácono. Estevão era homem em que a sua face transparecia rosto de anjo, a feição de um anjo. Por que não pegar Estevão e não Paulo? E o Senhor assim o fez. Na sua caminhada para Damasco, em perseguição aos cristãos, o Senhor o tomou numa luz resplandecente sobre a sua face, derrubando-o do cavalo e dando a cegueira por 3 dias. E assim Paulo foi tomado por Jesus. E Jesus anunciara a ele que era Jesus. Paulo passou 3 dias com a cegueira. Logo depois de 3 dias, curado da cegueira. E dali ele deixou de ser o perseguidor dos cristãos para ser seguidor de Cristo. Então, quando Paulo prega, quando Paulo fala, quando Paulo aplica a doutrina, ele não aplica o que é dele. Ele não tem esse poder, ele relata nas suas cartas. Ele é levantado. O poder que lhe foi outorgado foi por Jesus. Tudo que Paulo fez foi por revelação do Espírito Santo, foi revelação por Jesus. Tudo que ele pregou, a doutrina, o modo de agir, a nossa compostura, o jeito de congregar, de estarmos nas congregações, nas igrejas, nos templos, nas sinagogas, ele nos ensinou, ele nos moldou, nos capacitou e pregou a doutrina. Doutrina qual essa? Ninguém quer mais ver, ninguém quer saber da doutrina. Paga-se para ver, para ter o seu milagre de prosperidade, de riqueza, casa, carro, riquezas desse mundo. Pessoas sem postura nenhuma, sem as vestes não são condizentes a de um cristão verdadeiro. A qual diz, os cristãos, os que estão em Cristo Jesus, os que são homens e mulheres de Deus, as suas vestes não podem ser manchadas, as suas vestes têm que diferenciar das coisas desse mundo, das vestes desse mundo, das pessoas que não são espirituais. Pois bem, Paulo nos diz assim, leia a epístola aos Gálatas, no capítulo 1, no versículo 1, nós vemos Paulo dizer da seguinte maneira: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homens algum, mas por Jesus Cristo e por Deus, que o ressuscitou dos mortos. Ou seja, é bem claro, Paulo disse que nada pertence a ele. Ele não prega por si mesmo. Ele prega por Deus, a palavra de Deus. O que fora revelado a ele, assim ele o fez. Tudo que Paulo relata em todas as suas cartas é visando a salvação. A doutrina da igreja, a igreja que nós conhecemos hoje, o formato em que nós congregamos hoje, é estipulado por Paulo. Pois bem, então nós vemos várias partes relacionadas a doutrinas. E para nós afunilar, vamos fazer um funil imaginário. Nós vemos Paulo falando das doutrinas. E nós vemos a Bíblia inteira. Então nós vamos separar aquilo que vem de Deus e aquilo que não é Deus. Vamos afunilar. Vamos trazer para a luz do esclarecimento da humanidade, dos homens, através desse vídeo. De uma pessoa simples, de um homem simples, mas que vivo para Jesus, que vivo para pregar, falar a verdade da cruz, como João Batista pregou o Evangelho, a voz do que clama no deserto, e de tantos outros profetas que sentiram na pele. O próprio Paulo, que sentiu, foi apedrejado, foi açoitado, e disse: carrego no meu corpo as marcas de Jesus, as marcas por pregar o Evangelho de Cristo. Nos dias de hoje, algo mudou, mas a palavra de Deus continua a mesma, é eterna.
E nós, nos dias de hoje, nós temos que viver o Evangelho de Cristo, o verdadeiro Evangelho de Cristo, não importando o que vão dizer, o que vão falar. E mediante isso, o que nós vamos dizer? Nós vamos fazer? Nós vamos afunilar o que é de Deus e o que não é de Deus. O que faz menção do Evangelho. Eu quero dizer para você que está me vendo nesse vídeo, todos os ministérios terrestres, todas as igrejas terrestres que falam de Jesus, que proclamam Jesus, são de Cristo. Todas, sem exceção, todas que falam de Cristo, são de Cristo. Mas nem por isso elas levam a salvação. Anunciam o Evangelho, anunciam Cristo como Salvador, mas não seguem a doutrina de Cristo, de Jesus. E vamos lá afunilar. Nós temos no topo do funil, lá em cima, nós temos a Bíblia é recheada de menções de Gênesis, Apocalipse. Toda a Bíblia fala sobre a idolatria, sobre a devoção, tudo que é idolatria. Então nós eliminamos uma dessas para salvação. Nós eliminamos uma para salvação. E dou mais ênfase a esse diálogo. Não a idolatria. Todas as imagens que são criadas por mão dos homens, tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve, tem pés, mas não anda, tem mão, mas não apalpa. Todo o artifício criado de imagem não são de nenhum proveito. Então nós eliminamos essa primeira. Outro que diz e contradiz a Sagradas Escrituras: Deus tomou para si como nação Israel e não Roma. Deus tomou para si Israel. Israel é a terra que Deus escolheu. Dali saiu tudo que nós conhecemos hoje. Ali nasceu Jesus, o nosso Salvador. Não foi em Roma. Não tem sede em Roma. Não tem divisão do cristianismo. Não é em Roma. Não tem nada a ver. Deus não tem nada. Não tem compromisso com Roma. Tem compromisso com os romanos, com os italianos, para aqueles que seguem o Jesus de Israel para a salvação. Afora isso, não. Então eu tenho esse primeiro ministério. Essa primeira ministério não conduz à salvação. E vou taxar a palavra-chave para essa congregação, para esse ministério. Mentira. É mentira. E vou falar mentira porque tudo que se é pregado lá é engano, é mentira, é contradizente, não diz respeito à Bíblia. A Bíblia não é colocada em primeiro lugar. O compêndio do Concílio Vaticano tem mais validade do que a Bíblia. Maria é mãe de Deus. Como pode ser isso? Senão a Bíblia vai ter que ser mudada. No início, Maria deu a luz a Deus, e Deus cresceu formoso e criou os céus e a terra, e assim por diante. Mudaria. Maria foi mãe de Jesus, na carne, do nosso Senhor e Salvador. E a Bíblia é bem clara com relação a ela. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita és Maria entre as mulheres. O ventre que nela gerou é o Senhor, o nosso Salvador. Mas ela não é advogada, ela não é intercessora. Amém? Então eu taxo essa primeira mentira. Não leva para a salvação. Então nós eliminamos essa daí. Aonde eu vou congregar então? Vamos afunilar. Então essa está provada. Essa não me leva à salvação. Essa não me conduz à salvação. Essa irá me condenar. Qualquer um que segue e vai na idolatria, vai caminhando em passos largos para a condenação. Segundo a Bíblia. Segundo Jesus, segundo seus pregadores, a qual eu sou um deles. Amém. E nós vemos também um outro ministério. Prega 2 leis. São 613 leis no judaísmo. Mas esse ministério resolveu seguir 2. A do sábado e dos alimentos impuros, como carne de porco. Idolatrar o sábado, a qual o Senhor Jesus nos deu o sábado. Esses mesmos que defendem
o sábado, foram os mesmos que entregaram Jesus para morrer na cruz. São os mesmos. Mudaram o nome da sua denominação, mas são os mesmos que entregaram Jesus para morrer na cruz do Calvário. Foram os mesmos, porque Jesus pregava e curava no sábado. E foi perseguido por isso. E do mesmo jeito eles idolatram. Seguem duas leis, de 613 leis. Serão julgados pela lei, não pela graça. Eles seguem duas leis e esqueceram o restante das leis para trás, 611 leis para trás, seguindo apenas duas. Serão julgados pela lei. Então, também não tem salvação para mim. Não tem lugar para mim. Eu quero a salvação. E nós vamos buscar. Então vamos lá. Essa então também está fora. E nós vamos para outra. A outra prega que a Bíblia, o dízimo não é mais obrigatório. O dízimo não é mais obrigatório. Eu gostaria de saber, na minha Bíblia não está. Em todas que eu leio também não tem a desobrigação do dízimo. O dízimo é mandamento. Está lá em Malaquias, trazer todos os dízimos e a oferta à casa do Senhor, onde haja a maior abastança, onde haja mantimento. Onde haja mantimento. Então lá, o dízimo não foi tirado. Dízimo e oferta é bíblico. Não tirou, não sai. Então, as pessoas desvirtuam a palavra. Então também para mim não serve. Se eu não der o meu dízimo, não der a minha oferta, como eu posso ser fiel ao Senhor? Pode por acaso eu roubar ao Senhor, a Deus? O homem roubar a Deus? É quem não dizima. Quem não dizima, rouba a Deus. Então, também para mim não serve. Não tem serventia esse ministério para mim, não me conduz, não irá me conduzir à salvação. Aí nós vamos buscar para outro ministério. Esse eu vou falar o nome. Esse eu vou falar o nome porque não é um ministério, é uma seita. É uma seita satânica, diabólica, não provém de Deus, que é a testemunha de Jeová. Testemunha de Jeová vive em contradições. O que é lei para eles hoje, amanhã já não é. Eles proibiam a doação de órgãos, de sangue, qualquer coisa nesse termo. E agora, no seu último estatuto, agora está liberado. Era pecado, agora não é mais. Não obedecem. Jesus não é Deus. Jesus é um profeta, é o Filho de Deus, mas sem poder de Deus. Eles seguem a Jeová. Yeshua HaMashiach, que é Jesus ou ungido, Jesus, Deus. Jesus não é Deus para eles. Jesus é apenas um profeta. Eles clamam por Jeová, falam por Jeová, e Jeová, somente Jeová, irá os salvar. Não reconhece Jesus como Deus. Toma cerveja, não tem doutrina. Eles não congregam em igrejas, templos, sinagogas, não, em salão. Eles congregam em salão. Não tem pastores. Se não tem pastores, não tem ovelhas. São anciões, tomam cerveja. Tem um anexo da Bíblia, tem uma revistinha que é anexo à Bíblia, que desvirtua a palavra do Senhor. Então, para mim, não serve. É uma seita. Preste muito bem atenção nisso. É uma seita. Cuidado, você está sendo enganado. Vamos para outra. E nós vamos afunilando. Aí nós vamos passar para as igrejas porta-largas. As igrejas que tudo pode. O Evangelho de Cristo, o Evangelho light, o Evangelho que não paga nada e receba tudo. Dê tudo as suas riquezas, não fique com nada. Dízimo em dobro, lenço no caixa eletrônico, lencinho, martelo de quebra de maldição, quebra das muralhas, vassoura para varrer maldição. Você compra isso no intuito de varrer a maldição, quebrar as muralhas. Misericórdia, isso não está na Bíblia nunca. Em Bíblia de quem? Que está é só do Satanás. Isso não provém de Deus, isso não é de Deus. Eu vou provar na Bíblia que isso não provém de Deus. Campanhas heréticas, apostasia na igreja. Temos um cidadão que se intitula bispo. E eu vou dizer o que a Bíblia nos diz sobre os bispos. Porque convém que o bispo seja
irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então nós vimos que esse bispo que a Bíblia nos relata é bem diferente do que o bispo que se apresenta aí, pregando para milhares de pessoas, criando o templo de Salomão. Humildade não tem nenhuma. Soberbo, não soberbo. Não soberbo. Para esse bispo da Bíblia. Mas para esse bispo que está aí, a soberba é tudo para ele. Ele é a soberba em pessoa. Cobiçoso. Alguém de vocês conhece alguém mais cobiçoso, mais ganancioso do que esse bispo que se apresenta aí? Um bispo que quer a todo custo destruir uma emissora de TV, que quer de todo custo destruir a emissora de TV. Ele quer, porque ele tem a sua emissora de TV, e ele quer que a sua emissora de TV destrua a outra emissora de TV. Ele quer que a sua vontade seja colocada na construção daquele templo faraônico, aquele templo gigantesco. Quantas milhares de vidas, pessoas, famílias foram destruídas. Pessoas que estão na miséria hoje, que eram ricos, que eles entraram na mente da pessoa e tiraram tudo. Eles tiraram tudo dessas famílias, dessas pessoas que vão para lá, e lá é dinheiro, dinheiro e dinheiro. Você vale o que você tem. A glória de Deus será manifesto a você se você pagar pela glória do Senhor. Você vale o que você tem. Até o último centavo. E quando você não tem mais nada o que dar, você não tem mais utilidade para eles. É assim é que eles agem. Então não serve também para mim. Não tem serventia para mim. Não vai me conduzir à salvação. Não é o ministério que me conduz. Não é a igreja que me salva. Não é a igreja, eu sei disso. Mas a doutrina que a igreja aplica me fortalece, me edifica, e eu sou uma pessoa melhor. Eu sigo a palavra de Deus, obedeço a doutrina e vou morar no céu. É assim que se faz. Não é a igreja que vai me salvar, mas a doutrina sã, a sã doutrina me conduzirá aos céus. E a congregação tem que aplicar a doutrina correta de Jesus. Então nós eliminamos essa igreja, não vai me levar. Aí descende dessas, sai dessas aí. Aí dessa saiu a do chapelão, aquele senhor do chapelão que não é um comediante, é um comédia. Aquele senhor que se apresenta como homem de Deus, que não é o Deus de Israel, que se apresenta, nem cara de pregador ele tem, nem jeito de pregador ele tem, nem postura de pregador ele tem. Ele é um palhaço que está lá no seu circo armado. E agora viraram inimigos, e os que eram aliados viraram inimigos. E um acusa o outro de ter demônio, e outro não. Os dois têm, acabou. Pronto, resolvido o assunto. Os dois pregam por Beelzebu. Falam de Jesus, falam do que não sabem, não conhecem. Pode ser que no início da sua fé eles conheceram, mas não conhecem mais. Não sabem mais quem é Deus. Não conhecem o Jesus humilde da Bíblia. Jesus não tinha posses, Jesus não tinha dinheiro, Jesus não tinha riqueza. Jesus não era apegado com as coisas desse mundo. E esses homens são amarrados, são agregados. Outro fez a campanha, o do chapelão fez a campanha para arrecadar dinheiro para manter a sua fazenda cheia de gado, com helicóptero, com tudo mais, com jato.
Esse homem é de Deus? Seja sincero com você mesmo. Esses homens são de Deus? Não são de Deus. E tem mais o cunhado dele ainda, do bispo, o cunhado do bispo, que também tem lá o seu canal de TV, e tem o seu pacote de televisão, tem seu pacotinho lá, é o mais manso deles, mais moderado de todos, mas não tem nenhum tipo de doutrina. Não vai me conduzir para o céu. E outros ministérios que aí estão, que não tem doutrina, não tem campanhas de heresia, mulheres que não têm pudor, mulheres que não guardam nada, mulheres que estão nas denominações se mostrando, vestes, compram vestes luxuosas para ir para a igreja para se mostrar. Isso quando veste alguma coisa, porque a maioria delas estão peladas nas igrejas, cheios de salto alto, cheios de maquiagem, cheios de brincos e colares. 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 3, vamos lá, 1 Pedro, eu vou mostrar. É mandamento, mas ninguém quer seguir. Pedro falou demais. Pedro falou demais. Paulo falou demais. Paulo falou o que convém. Pedro e Paulo pregam que eles aprenderam de Jesus, um por andar de lado a lado com o Senhor, e outro pelo Espírito que o tomou. Os dois conheceram Jesus, um na forma direta de andar com Ele, de ser homem próximo de Jesus, de caminhar perto de Jesus, e outro tomado em Espírito. E a palavra do Senhor diz em 1 Pedro, no capítulo 13, no versículo 3, da seguinte maneira: o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias, de ouro, de compostura, de vestidos. E assim está aí a palavra, capítulo 3, no versículo 13. E o restante vai falar do homem. Tem outras passagens também, Coríntios, Paulo, falando várias vezes as vestes da mulher, o frisado do cabelo. As mulheres estão frisando, pintando, descolorindo, repicando, cortando. O cabelo é o véu da mulher. Mulher não se pode cortar o cabelo, é o véu da mulher. É bíblico, está na Bíblia. Joias. O enfeite tem que ser no interior. A mulher sem a palavra, sem uma palavra, sendo sábia, ela conquista o homem para Jesus. A mulher é espelho para outro, o vizinho daqui ou dali, para a igreja, da congregação, onde vai. Tem que ser luz, não trevas. Essas mulheres de hoje andam em trevas. Homens mesquinhos, mentirosos, enganadores. Que evangelho é esse? É o evangelho da condenação, meu irmão. É o evangelho da condenação, só não vê quem não quer. A Bíblia é bem simples, é bem clara. O evangelho de porta larga, que tudo pode, sem doutrina, é condenável, vai condenar toda a congregação, do maior ao menor. Eu não tenho medo eu tenho a plena convicção que eu estou certo. Não irá me conduzir à salvação esses ministérios porta larga. Então a gente já abre mão. Quantos ministérios estão englobados nesses daí? São muitos. Olha as igrejas cheias, campanhas de heresias. Cada campanha, Vale do Sal, Arca da Aliança, 30, 60, 100 vezes mais. A multiplicação, a sua sementeira, ganhe isso. Faça a sua campanha aqui e ganhe um carro novo. Troque a sua moto por um carro, troque seu carro por um avião, por um helicóptero. Alcance coisas nessa terra, ajunte tesouro nessa terra. E Jesus falou o contrário: não junteis riquezas desse mundo, que a traça e a ferrugem come, mas juntais tesouro no reino espiritual. Como eu vou juntar riquezas no reino espiritual? Jejuando, consagrando, santificando, orando, buscando, santificando. E tenho que ter também os frutos do Espírito Santo. Está lá em Gálatas 5 e no versículo 22, que diz que são os 9 frutos do Espírito Santo, que é a caridade, ou amor. Algumas Bíblias falam caridade, outras amor. Gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão
e temperança. Eu tenho que ter os 9 dos frutos do Espírito Santo. Está em Gálatas 5, no versículo 22 a seguir. Eu tenho que ter os 9. Eu não posso ter 8, 7. Tem que ter os 9. Tem que ser manso. Tem que ter paz. Tem que ser benigno. Longânimo. Gozo, alegria. Amor, caridade. Com esses 9, eu vou morar no céu. Mais a doutrina. Mais a santificação. A oração. O jejum. Tudo faz parte da vida do cristão. Que cristão eu posso ser se eu não seguir esses regulamentos, esses mandamentos, esses estatutos? E afunilando ainda, nós estamos chegando no final. São as igrejas de doutrina. São poucas hoje que seguem uma doutrina. São poucos os ministérios que seguem a doutrina. E a doutrina é de Deus, não é do homem. Entenda isso. Quando falam o contrário, é porque não é conveniente que tenha doutrina, porque a doutrina espanta. Dizimistas fiéis, dizimistas e ofertantes espantam, porque eles querem pagar pela bênção. Hoje eles querem pagar pela... Ora por mim, não ora comigo. Ora por mim, toma aqui, ajuda aqui, faz aqui, ora por mim, faça por mim. Eles querem pagar, mas a salvação não é comprada. Já foi com preço de sangue, já foi pago na cruz do Calvário. A salvação depende de nós, de buscar, de consagrar. Não é com dinheiro, não é com finanças, não é com riquezas. Ninguém vai comprar passagem de ida com dinheiro, mas sim com santificação. Mas sim com consagração, com renúncia dessas coisas desse mundo, das vaidades, das riquezas, das heresias, das vaidades, das promiscuidades, das prostituição, das coisas desse mundo. Senão nós não veremos a glória do Senhor. E afunila, e nós chegamos ao fim desse funil com alguns ministérios que pregam a doutrina. Eu conheço 3 desses ministérios que pregam a doutrina. Um deles está se corrompendo. Um deles, por precisar de dízimo, de oferta, estão deixando de lado a doutrina para agregar mais irmãos, mais irmãs, que não tenham compromisso na compostura das vestes mais, do modo de vestir, de calçar, para trazer mais dízimo e mais ofertas, porque precisa e abrir mão. Porém, o ministério continua fiel e verdadeiro às suas origens. Do dia que foi fundado aos dias de hoje, está lá. São irmãs valorosas, homens guerreiros, não recebem 1 centavo do ministério, nenhum pastor recebe 1 centavo. Não recebem por pregar a palavra, prega por amor. Eu faço parte desse ministério e eu falo para você que é verdade o que eu estou falando. A doutrina é fiel e verdadeira até hoje. Espero não corromper, porque senão a salvação já era. Jesus pode vir e buscar o que sobrou, porque vai ser pouco. E eu estou dentro. Eu quero ser salvo. Eu pago um preço de cruz para ser salvo. Eu quero que minha família também seja salvo. E eu tenho que orientar a minha esposa, os meus filhos, meus entes queridos. Eu tenho que orientar eles. Eu sou o varão escolhido por Deus. Eu tenho que seguir a doutrina, os mandamentos, os estatutos da palavra do Senhor, aplicar na minha casa, aplicar na congregação, aplicar no ministério, para eu poder morar no céu, ter a convicção que eu vou morar no céu, que a minha família, que a minha esposa, os meus filhos vão morar no céu. Eu tenho que pagar um preço de cruz, senão eu não vou morar no céu. Aí afunilou, aí nós estamos nesse ministério. Tire suas conclusões, busque na palavra do Senhor e você vai encontrar esse ministério. Comentem, acesse o meu link, acesse os meus vídeos, eu vou informar a vocês.
Eu tenho a plena convicção, não tenho medo de errar em possibilidade alguma. Eu tenho estudado, tenho meditado na palavra. E creio. Se eu estiver enganado, Paulo está enganado, Jesus está enganado, todos nós estamos enganados. Se eu estiver errado, Paulo está errado. Jesus está errado porque Jesus outorgou a Paulo o poder de falar, deu a autoridade dele falar. Tudo que Paulo fala é por revelação. Tudo que Paulo fala é por revelação. A única vez em que Paulo fala pela carne, ele dá o conselho sobre as virgens. Para esse eu não tenho mandamento, ele diz assim, para esse assunto eu não tenho, mas eu dou o meu parecer com relação às virgens. Eu dou o meu conselho. É a única passagem que ele diz que não é por revelação, mas pelo seu entendimento. Está aí a palavra. Fora esses, ainda apareceu agora o ministério livre. Aquele que não congrega, aquele que não vai para as igrejas, que não tem mais igrejas, que você não precisa ir para a igreja. Você segue Jesus em reuniões, daqui ali, que reuniões. E tem pessoas sábias, entendedoras, conhecedoras da palavra, que pregam essa aberração. Pessoas que não congregam mais e ensinam a não congregar mais, a não dar dízimo, a fazer caridade. Caridade não é favor, é obrigação. Se eu ajudar um pobre, se eu dar um sacolão, se eu der alguma coisa, é obrigação. Se eu sou cristão, eu tenho que ajudar o próximo. É mandamento, é estatuto de Deus. Não é favor. E agora saiu esses. São homens doutorados na palavra e que dizem que não se precisa mais. Ah, mas Jesus não construiu nenhum templo, os apóstolos não construíram nenhum templo, e não sei o que, e aquela coisa toda. Sim, Jesus não construiu, os apóstolos também não construíram, não, mas eles pregavam neles. E esses dizem, esses tal mestres da palavra, entendedores da palavra, os conhecedores, homens que se afastaram das congregações, das igrejas, para pregarem avulso, e firmam, tem o seu fundamento, que Jesus não construiu igreja. Jesus não construiu igreja. Os apóstolos não construíram igreja. Meu irmão, esses tal mestre, eles devem ter uma verruga, uma joanete, um furúnculo no cérebro. Só pode. Não pode ter tanto conhecimento e ao mesmo tempo serem leigos. Por quê? Jesus não construiu o templo. Os apóstolos também não construíram. Mas eles pregaram nos templos. Eles pregaram nos templos que tinham. Deus tem a sua casa, onde nós nos reunimos e congregamos. Existe a congregação. Mas por que Jesus, os apóstolos, ou Jesus não ordenou que fosse construído? Jesus foi perseguido, a sua pessoa foi perseguido. Curas, milagres, profanador do sábado, isso e aquilo levou Jesus a morrer na cruz. Como poderia depois disso, Jesus sendo crucificado, ressuscitar, voltar, ascender os céus novamente? Começou a perseguição à igreja primitiva de Cristo. Quem, na sua sã consciência, construiria a igreja? Templos. As reuniões eram feitas escondidas. Eles se reuniam nas casas de outros, e faziam as reuniões, e falavam do amor de Cristo, das coisas de Jesus. Eles se reuniam, e ali eles tinham aquela comunhão, a confraternização. Mas eles eram perseguidos, não tinha como construir. Não tinha como. Como construiriam templos, igrejas, para adoração, para a leitura da palavra? Paulo pregava. Os apóstolos pregavam. Todo o Antigo Testamento, o rei Davi projetou, criou, elaborou o projeto para a construção do templo, mas não pôde construir.
ficou a cargo do seu filho. Salomão construiu o templo de Salomão. Casa consagrada, casa de oração, casa para a meditação da palavra, entendimento da palavra. A igreja realmente não salva, a bandeira da igreja não salva, mas a palavra, sim. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, liberta. E para nós adquirirmos o conhecimento, nós precisamos de líderes espirituais, líderes que estão à frente da obra, os tais pastores, os evangelistas, os missionários, homens de Deus, que se reúnem sim nas congregações, nas igrejas, não do modo em que nós temos visto agora, essa parafernália, esses shows, esses espetáculos, cada um. A Bíblia é uma, o dizer dele é um, mas é tanta, confunde. Se nós não tivermos o discernimento, a gente acaba confuso, não sabemos para onde ir, o que seguir, qual é a doutrina, o que é certo, o que é errado. Com tanta tamanha heresia, apostasia, imundície, sujeira, o Senhor não se alegra do que está vendo. A palavra de Deus é bem clara. E conhecereis a verdade vos libertará. Em outra passagem diz: o meu povo padece por não conhecer as sagradas escrituras. O que é a verdade? Verdade é Jesus. E onde nós encontramos Jesus é nas sagradas escrituras. É aqui que nós conhecemos a Jesus, aquele que morreu por amor de mim, por amor a você, que nos vê nesse momento. E o sujeito vem dizer que não devemos mais congregar. Não devemos. Nos reunimos, falamos do amor, e vamos amanhã a uma outra reunião, e outra aqui, outra ali, outra ali. Se ele tem revolta com os templos cristãos, eu também tenho a mesma revolta, mas eu não preciso destruir eles, eu não preciso derrubar, destruir. Não, eu tenho que falar a verdade, eu tenho que dizer a verdade, o que a Bíblia me manda falar, fazer. Não destruir, derrubar os templos, fechar e destruir. Estão errados, sim, mas milhares de pessoas estão lá dentro, com heresia, sem heresia, com apostasia, sem apostasia, com imundície, mas os fiéis estão lá, inocentes, que querem algo da parte de Deus, mas não sabem da maneira de agir, de seguir esses falsos profetas, esses monstros, esses delinquentes do Evangelho. Temos que ter o discernimento, saber quem é Jesus. Jesus não pregava a doutrina diretamente, explicitamente, por quê? Jesus ainda não era Deus. Lembre-se, Jesus ainda era homem. Dificilmente o povo acreditava, com todas as curas, milagres e libertação que ele fez. Jesus ainda não era Deus, era perseguido. Imagina Jesus falando de doutrina. Imagina. Ele começaria o ministério dele hoje, amanhã estaria morto. Amanhã estaria morto. Não levaria os 3 anos e pouco que levou. Coube a Paulo pregar a doutrina. Porque o que o Paulo falasse era mando de Jesus, era mando de Cristo. Porque Cristo já era naquele momento, Cristo já era Deus. Crucificado, ascendeu aos céus, ressuscitou, voltou. Esteve lá, e tudo que Paulo falava era seguido. A igreja se formou naquele momento, as congregações, as reuniões escondidas, e por 300 e tantos anos a igreja foi perseguida, por isso não construíram templos, igrejas para congregar. Como pode um sujeito dizer que não tem que congregar, que não tem que dizimar, que não tem que ofertar, vai fazer caridade, vai fazer isso? Faça caridade sim. É a obras. Existe o livro da vida e o das obras. Nas obras estará lá
o que você fez, para o bem ou para o mal. Para o mal, para a condenação, para o bem, para a glória. Reflitam nessa nossa humilde mensagem, mas com coração. Eu falo com coração. A porta é estreita. A Bíblia nos diz a porta da salvação é estreitíssima, é uma fresta. Enquanto a porta da perdição é larga, é ampla, é grande. E muitos que vão passar por lá, muitos. Faça uma contabilidade na sua mente. Faça uma contabilidade e vê se é isso. Se esse evangelho que é pregado, todos vão ser salvos, quem vai ser condenado então? Quem vai sobrar para a condenação? Que porta é essa? Que porta estreita é essa? Quem é que vai passar por essa porta estreita? Não tem mais porta estreita. Tudo é largo. Tudo é um portão. Porta de hangar. É isso aí a passagem então para a salvação. Mentirosos, enganadores. Pregue o verdadeiro evangelho. Abram mão das riquezas, do dinheiro. O dinheiro corrompe o homem. Mamon está nas igrejas. Mamon está aí. É Mamon que opera. Eu sei o que estou dizendo. Falo por Cristo. Eu nem gostaria de estar falando essas coisas. Poderia profetizar, pregar, como todo mundo prega, prosperidade, riquezas, ter grandes ministérios, sair pregando, falando a vontade dos homens e esquecendo a Deus. Jamais. Morro na cruz com Jesus. Ando lado a lado com Jesus. Vou para a glória. Vou para a salvação. Eu vou alcançar a minha salvação. Não estou julgando. Não sou juiz. Estou dizendo a verdade. A verdade que salva. E assim eu agradeço pela oportunidade de fazer esse vídeo. Que tenha um alcance. E que a graça do Senhor Jesus alcance a vocês que estão nos vendo. Espalhe essa notícia. Entre, comente. Se não entendeu algo, pergunte a nós. Nós temos prazer em postar um novo vídeo. Que Deus abençoe a todos.